Hoje, a ideia é a gente poder falar um pouquinho dos mecanismos de superação do sofrimento. Por volta de 560, mais ou menos antes de Cristo, no norte da Índia, nasceu um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele vivia num lugar muito abastecido com todas as coisas materiais. A sua mãe desencarnara na ocasião do parto. E o pai, que tinha muito amor por ele, não queria que ele tivesse a dor, o sofrimento, se possível, nada de ruim. Então ele rodeava aquele rapaz com tudo do melhor. Ele colocou muros na volta das regiões ali, dos jardins do palácio, e por ali, então, só circulavam pessoas jovens, sadias, entravam boas vestimentas, bons alimentos. E aquele menino teve uma infância, uma adolescência muito boa, muito prazerosa, muito tranquila. Mas a juventude faz com que ele comece a querer descobrir o que tem além daqueles muros. E ele começa, então, a encrencar com o seu pai e quer sair, e o pai não quer que ele saia, mas tanto ele insiste que o rei faz toda uma organização para que então ele saia com as carruagens e no trajeto por onde ele vai circular, que retirem das ruas todos os mendigos, tudo que pode ser diferente, tudo que possa dar uma ideia para ele do sofrimento da vida. Só que isso não basta, porque quando ele sai para a rua, ele desce da carruagem e começa a ir pelos becos e pelas ruas menores, e aí ele vê pela primeira vez na sua vida o envelhecimento, a doença e a morte. Ele vê pessoas muito idosas, ele vê pessoas com doenças muito difíceis, né, com dores pelas ruas, pessoas com fome, com frio. Vê, como era de hábito na época, eles fazendo uma cremação, né, na fogueira, lá eles queimando o corpo de uma pessoa morta. E ele fica muito impactado com aquilo. A partir daquele momento, ele decide dedicar sua vida a encontrar os caminhos para a superação do sofrimento. E ele passa a ser conhecido na história como Buda. Conta a lenda que um certo dia, porque aí a partir daí, então ele vai viver uma vida asceta, né? Vai para a vida, vai para a rua, sem alimento, com vestimentas mínimas, passando fome, meditando e procurando encontrar, através da dor, do suplício, do martírio do corpo, esse desprendimento da matéria em busca dessa superação do sofrimento. E aí teve um dia que ele e alguns discípulos que passaram a segui-lo estão sentados na beira de um lago, e lá no meio do lago, passando um barquinho com um músico e o seu discípulo. E eles estavam estudando um instrumento de cordas, cujo nome eu não me recordo, mas muito parecido com um violão da nossa época, vamos dizer assim. Era uma cítara? Ah, então tá. Então era uma cítara. Não me recordava. Não tão parecido com o violão, então. E aí ele escuta o mestre dizendo o seguinte: para que você possa tirar desse instrumento o som mais harmonioso, as cordas não podem estar extremamente apertadas, porque senão elas arrebentam, e nem tampouco frouxas, porque se não apertar o suficiente, elas não emitem o som. Então, elas têm que estar na afinação ideal. E aí, naquele momento, ele tem um insight do caminho do meio, da importância de que as coisas não sejam buscadas e vividas ao extremo, nem o extremo da maceração do corpo, nem o extremo do apego à matéria. E, naquele momento, ele aceita, pela primeira vez, uma doação de um prato de arroz, porque eles recusavam para viver naquilo, tentando superar o desafio da fome. Ele aceita e se alimenta. Os discípulos não entendem aquele movimento e entendem aquilo como uma fraqueza de caráter. Ele aceitou esse prato de arroz porque ele não aguentou lidar com a fome e se entregou, e acabam abandonando ele. Mas foi muito simbólico esse movimento dele comer o arroz naquele momento. E aí a gente lembra muito aquela passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo: cuidai do corpo e do espírito, onde também coloca, né, o corpo é um instrumento da alma. A importância de cuidar do corpo também nesse sentido, né?
Aí o Jorge, o espírito protetor, que diz no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, ele diz assim: sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas ou menos orgulhosos, mais caridosos para com o vosso próximo? Então, qual é a serventia de fazer todo esse suplício, mas não se tornar uma pessoa melhor? Então, não é simplesmente esse o propósito, né? E vocês lembram também aquela passagem de Francisco de Assis, conhecida com a história do jumentinho, quando veio Francisco de Assis, que sempre amou muito os animais e, ao mesmo tempo, sempre se colocou em situações de extrema dificuldade também, não valorizando as coisas materiais. Mas aí, uma vez, o Frei Leão, muito próximo seu, veio pedir um conselho. E ele pergunta assim: Francisco, eu preciso de orientação, porque eu gostaria de ajudar um amigo meu que está com uma dificuldade. Ele tem um jumentinho, só que ele trata muito mal esse animal. O pobre do animal não recebe alimento direito. É fraco, não tem forças, e mesmo assim ele exige ao máximo do animal. E o Francisco se comove e pergunta: mas e ele monta no animal mesmo assim? Ele faz com que o animal o carregue por toda parte? Sim, infelizmente ele faz isso. Mas, meu Deus, me traga essa pessoa aqui, então, para que eu possa ensinar como é que a gente deve tratar os animais. E aí o Frei Leão diz: é você. E o jumentinho é o seu corpo, que você não está tratando bem. É um animal que está sendo por demais exigido. Nessa hora, Francisco se dá conta, ele não tinha percebido até então, da importância do corpo como um animal que nos serve, como um instrumento que nos serve. Ele cai de joelhos e diz assim: meu doce jumentinho, me perdoe. Eu nem percebi que estava te tratando tão mal. Você de quem dependo para realizar a minha obra. Perdoe-me, terei mais cuidado daqui em diante. Então, voltando à questão do Buda, depois que ele se dá conta dessas questões, tem aquela famosa passagem que ele vai meditar debaixo de uma frondosa árvore, fica muito tempo meditando, alcança a iluminação, e aí então ele encontra as 4 nobres verdades. Parênteses. A Joana de Ângeles aborda, então, a partir daí, as 4 nobres verdades e os caminhos de superação do sofrimento trazidos pelo budismo, integrando com a psicologia espírita, o que dá um elemento muito interessante em termos de ferramenta para a gente usar na nossa vida pessoal. Do budismo, então, se extrai isso aí, as 4 nobres verdades. Colocaremos aqui no quadro. A primeira verdade: o sofrimento existe. 4 nobres verdades. Primeira, o sofrimento existe. Segunda, o sofrimento acaba. Terceira, o sofrimento tem uma causa. E essa causa é o apego à impermanência. O apego àquilo que não permanece, o apego àquilo que acaba, o apego à matéria, o corpo que um dia morre, as coisas materiais que um dia acabam, a riqueza que um dia termina, a saúde que não dura para sempre, a juventude que se torna velhice. E não as coisas permanentes, que é o que permanece. O espírito, o caráter, os valores morais, aquilo que a gente constrói dentro de nós mesmos. O apego à impermanência da matéria é o que causa o sofrimento. E existem 8 caminhos para a superação do sofrimento. Que é
o que a gente vai ver hoje. Primeiro deles. A percepção correta. Dá para enxergar esse azulzinho? Primeiro, percepção correta. Estão copiando ainda? Querem que eu saia da frente? Já copiaram. Perceber a realidade corretamente, tal como ela é, sem projeções. Parece tão óbvio, falando assim, perceber a realidade como ela é. Tá, e aí? É incrível o quanto a gente distorce a percepção da realidade. Eu acho que eu já contei em outro momento para vocês a história de uma amiga minha que se apaixonou por um homem casado. E aí eu conhecia ela, conhecia ele, e quando ela veio me contar, eu tive quase certeza de que eles estavam tendo um caso. E aquilo me surpreendeu, e eu perguntei para ele, e, na verdade, não. Na cabeça dela, eles estavam quase tendo um caso, porque ela estava completamente apaixonada, e ele disse para ela o quanto ele amava a esposa, que não era... Ele tinha um carinho por ela, mas não era essa a intenção dele. E ela, na cabeça dela, tanto estava iludida por aquilo que ela estava sentindo, que ela botou na cabeça o seguinte: ah, não, mas o que ele está vivendo com a esposa é um karma. Coitado, ele está vivendo um karma muito difícil com a esposa. Assim que acabar esse karma, é tudo que ele quer, porque ele vai poder ficar comigo. O não poder enxergar a realidade, que a criatura não estava nem aí. E, por incrível que pareça, a gente vê muito isso. Né? Em relações amorosas, a gente encontra no consultório isso muito também. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de dizerem francamente: não quero mais namorar contigo. E aí o outro fica lá naquela ilusão. Né? Ah, não, mas eu não disse que não queria. Faz um mês que ele não me procura. Mas eu acho que é porque ele está em dúvida, ele está em conflitos internos, ele é muito tímido. Quando, às vezes, as coisas estão escritas na testa. Então, essa dificuldade que a gente tem de perceber a realidade como ela é. A gente a rodeia, a gente cria ilusões, fantasias, projeta as nossas questões internas. Então, o exercício para poder trabalhar isso é se perceber. Perceber como é que a gente reage, o que nos mobiliza, né? Recolher as nossas projeções, porque aquela velha questão da projeção da sombra. Aquilo que não está bem dentro da gente, a gente projeta fora. E eu escuto muitas pessoas falando assim: ah, mas essa coisa da psicologia de dizer que o que me irrita fora é porque tem dentro de mim, não é bem assim. É bem assim, sim. Acontece que as coisas não acontecem de uma maneira tão concreta e literal. Não é assim, por exemplo, eu me irrito com um serial killer, porque eu acho aquilo um horror. Ah, então quer dizer que eu sou um serial killer enrustido? Não é isso. É que, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa muito certinha, que carregue muita culpa, e aí, no fundo, eu inveje a não culpa daquele serial killer. Ah, que coisa boa viver sem culpa. Não é que eu queira sair matando que nem ele, mas aquilo mobiliza um sentimento de inveja dentro de mim, porque eu me culpo tanto e aquela pessoa faz horrores e não se culpa nada. Então, aí é onde liga, né, a nossa projeção. Uma situação mais simples. Uma moça pinta o cabelo de metade verde e metade roxo. Bom, uns acham feio, uns acham bonito. Mas tem uns que não só acham feio, como precisam tripudiar. Mas o que é aquilo? Mas que barba! Essa juventude está perdida. Mas olha onde é que vai parar, mas que coisa mais horrível. Esse excesso, essa mobilização, está falando de alguma coisa da pessoa. Tá, não gostou, não é o teu estilo, tu acha que choca muito a sociedade, ok. Mas isso que mobiliza com essa intensidade é porque mexeu com alguma coisa dentro da pessoa. Por que o cabelo verde te incomoda tanto? Né? Será que, no fundo, tu não está precisando pintar o cabelo de verde um pouquinho também?
Então, é assim mais ou menos que funciona. A fórmula ela é exata. O que nos irrita fora tem dentro. Só que não é concreta, né? É de uma maneira simbólica. E isso é uma ferramenta maravilhosa para a gente poder se conhecer. Cada vez que eu estiver muito mobilizada, muito irritada, muito isso, muito aquilo, está falando algo de mim. É só eu parar para olhar que eu vou aprender alguma coisa muito importante ao meu respeito. Segundo caminho de superação do sofrimento, o sentir correto. É ter sensibilidade com relação ao outro, perceber o tempo do outro, a empatia. Não sei se vocês já observaram, mas quando um idoso ou uma gestante entram no ônibus, eles têm uma energia tão interessante que faz todo mundo dormir. O idoso entrou no ônibus, todo mundo começa a dormir. Bota o fone de ouvido. É uma consideração interessantíssima. Para não dar o lugar, para não ceder o seu lugar para o outro sentar. Então, é poder ceder o lugar aos mais velhos. É isso, é ter empatia, se colocar no lugar do outro. Ontem eu estava na fila de um supermercado, porque depois de escutar toda aquela celeuma nacional que vai acabar os mantimentos e ver todo mundo correndo na rua, cada um com as sacolas que podiam carregar nos braços e posto de gasolina e coisa, eu disse, bom, já que a coisa está assim, deixa eu dar uma passadinha no super também, né? Comprar umas fraldas, um leite, porque com 2 terneiros em casa, a gente não pode deixar passar, né? Meu Jesus, eu nunca tinha visto, as filas davam voltas por dentro dos corredores do supermercado. Tá bom, né? Vamos lá. Passei a manhã me divertindo lá, meditando na fila do supermercado. E aí, só escutando a conversa do carrinho de trás. Ah, mas meu Deus do céu, mas tem muita gente, mas olha o carrinho dela da frente, falando do meu e do da outra. A gente já estava pertinho, tinha outra, eu e mais quem estava atrás. Ah, mas agora já não dá mais tempo de trocar, e agora, e não sei o quê. E daí eu fui me meter na conversa, assim, eu falei, não, mas olha, a senhora não se preocupe, porque é só volume isso aqui. É 2 caixonas de leite, passa numa tacada só, é ligeirinho. Daí eu olhei, era uma senhora de idade, com uma acompanhante, e o carrinho delas tinha pouquinha coisa, assim, umas bolachas, uns pãozinhos, pouca coisa. Né? E aí ela me pede assim, tu deixa a gente passar na tua frente 1 milésimo de segunda. O vídeo não está me olhando. 1 milésimo de segundo. O diabinho e o anjinho. 1h30 aqui, meu Deus do céu. Eu tenho que trabalhar, meus filhos estão esperando em casa, tenho que ir em casa fazer almoço, dar banho. Ai, meu Deus do céu. E aí o anjinho, né? Claro que pode, por favor, minha senhora. Eu não vou conseguir olhar para minha cara no espelho se eu disser que não. E ainda olho para ela, eu presto atenção, a bengala pendurada no carrinho. Daí ela ficou assim, no agradecimento numa coisa, assim, ai, que bom, ninguém faz isso, não sei o que. Eu disse, ai, que vergonha, se ela soubesse o que eu estava pensando. Eu disse, minha senhora, me desculpe, eu não vi a sua idade, eu não vi que tinha uma bengala pendurada aí, pelo amor de Deus, já era para a senhora ter passado na frente de todo mundo, né? E aí ela passou feliz e contente. Então, a gente tem o diabinho, não adianta dizer que não. Mas poder se confrontar com isso, parar para pensar, empatizar com a situação do próximo. Né? Eu lembro quando eu estava gestante, ou aí com um nenê pequeno. Um nenê pequeno, uma vez eu fui no banco, não tive outra escapatória, tive que ir, nenezinho, pique-ruxo, assim. E a coisa tão linda, assim, a gente pensa que não tem amor no mundo, né? 3 pessoas passaram a sua ficha para mim. Eu peguei a ficha lá, a última, não sei do quê, porque mesmo as fichinhas, aquelas, como é que chama? Preferencial, já estava lá, as mesmas prioritárias estavam no número, sei lá, eu quanto, né? 3 pessoas das fichas prioritárias passaram para mim para ficar lá no fim, para eu ir de primeira. E uma ainda se levantou, uma senhora de idade, para poder sentar com o nenê. Então, sabe, a gente recebe tanto. Por que a gente não vai poder dar um pouco? O que custa, né? Vai perder um pedaço do dia, vai se atrasar para o trabalho. Faz parte. É aquilo ali que está precisando, é aquele momento, não adianta deixar para depois. É aquilo ali que é a caridade. O diabinho está aqui. O que importa é a gente lidar com ele.
Às vezes ele vence, né? Mas pelo menos a gente toma consciência dele e promover essa mudança dentro da gente. Então, eu escutei, essa eu não lembro, acho que eu compartilhei com vocês também, sobre os níveis de consciência, uma historinha sobre os níveis de consciência para a gente também refletir os níveis espirituais de consciência que a gente vai adquirindo, que é mais ou menos assim: um mestre orienta o seu discípulo para que vá para a rua e agrida alguém. E aí, a partir dessa experiência, ele vai observar a reação do outro. Então, no primeiro nível de consciência, o discípulo vai lá, agride, e a outra pessoa quase mata. É um instinto primitivo, a reação. Ao ser agredida, a pessoa reage matando o outro, se possível. É tão interessante a gente ver a diferença das pegadinhas no Brasil e em alguns países, especialmente europeus, que têm uma cultura bem diferente, né? Pegadinha na Inglaterra, vocês já viram? Aqui no Brasil é o seguinte, né? Dá um susto, já tá os dois no braço rolando pelo chão, dando soco, tendo que vir os câmeras ajudar a mostrar que é uma pegadinha para acalmar a situação. Mas é imediato. Eu lembro que eu estava vendo uma da Inglaterra, e aí era muito engraçado quando a pessoa se dava conta que era uma pegadinha, assim, eles saíam meio constrangidos, assim, meio tímidos, aquela risadinha amarela, assim. Risadinha amarela. A gente nem conhece isso aqui, né? Na porrada direto. O nosso nível de consciência é lá, né? Bichinho, reage mordendo. Então, o segundo nível de consciência, o sujeito parte para agressão física e verbal, sai xingando, tenta dar soco, mas não mata. Não tenta matar. É um segundo nível, primitivo ainda, mas não tanto. O terceiro nível, eu vou te processar. Essa a gente tem muito. Eu ouvi no rádio ontem que essa semana um casal norte-americano estava processando o filho de 30 anos. Vocês ouviram essa? O casal processando o filho de 30 anos para ir embora de casa. O guri... Sim, o juiz deu ganho de causa. O juiz, inclusive, mandou que ele saísse imediatamente e ele queria pedir 6 meses para poder se organizar. O magrão, com todo respeito, vivia na casa dos pais, trabalhava no seu próprio site e já tinha recebido uma série de ofertas de emprego, incentivo, tentativa dos pais de ajudar para que ele pudesse, então, construir a sua vida independente e tal. E não queria. E aí os pais botaram na justiça, o juiz deu ganho de causa para o magrão e tocar a sua própria vida aos 30 anos e deixar os pais. Processar. Agora é tudo assim, até entre família, resolver conflitos familiares é via judicial. Quarto nível de consciência. Por que você fez isso comigo? É o ego. Comigo, você fez comigo. Por que você me agrediu? Eu fui agredida. O título do terceiro nível, vou te processar. Ah, não, do terceiro item do quê? Não, nós estamos no segundo. Sim, tudo isso é no segundo. O sentir correto. Isso tudo é o sentir ainda. Estamos no segundo. Nós vamos chegar no oitavo, um dia. O quarto nível, por que fez isso comigo? É o ego, fui eu que fui agredida. O quinto nível, por que tu precisa fazer isso? Não é eu que estou sendo agredida. Tu está me agredindo porque tu está mal, porque ninguém agride estando bem. Então, por que tu está precisando fazer isso? Por que tu está precisando me agredir? Por que tu está precisando me xingar? Já sai do ego. E o sexto e último nível, o agressor nem consegue levantar a mão. Porque a pessoa já emana uma coisa assim que já desfaz aquilo antes que aconteça. Né? O sujeito é, simplesmente. Outra coisa, vocês já viram a diferença também de acidente de carro no Brasil e no exterior? Não estou dizendo que o Brasil é ruim, que o exterior é bom, tá? Pelo amor de Deus. Eu lembro bem da nossa conversa naquele outro encontro, que no Brasil a gente tem coisas maravilhosas. Tem algumas coisas da nossa cultura que são muito peculiares, né? E eu vi um vídeo de um acidente de trânsito no Canadá, um cruzamento, um carro pegou uma moto.
Graças a Deus, ninguém se machucou e tal, mas os dois saem imediatamente do veículo. Primeira coisa que eu penso, né, como brasileira, se agarrar a tapa, né? Começar a gritar, sei lá. Os dois assim, meu Deus, está tudo bem contigo? Ai, que susto, você me desculpa. Né? A diferença. Para nós, assim, né? Por que a gente fica tão impressionado com isso? É o que devia ser. Né? Ok, vamos para o próximo, porque se eu ficar falando nesse, eu vou continuar falando nesse. Tá bom. Pensar correto. O 3 é o pensar correto. É aquilo que também a gente já conversou muito sobre a meditação, na experiência da meditação, que a gente percebe a mente fugindo, a gente procura focar na respiração, a mente foge. O que os orientais dizem que a nossa mente é como um macaco bêbado pulando de galho em galho, e, de fato, os pensamentos estão sempre vindo e indo. Então, é o exercício de poder ir domando a mente, acalmando a mente, deixando aquilo vir sem reprimir, mas deixando passar. Tá bom, agora eu estou meditando, estou só respirando. Veio o pensamento do que fazer, tá bom, já te vi, depois eu converso contigo. Aí veio outro pensamento do que está me angustiando, ok, depois nós conversamos. Esse exercício para o pensar correto. E desfocar das coisas problemáticas, poder focar no pensamento positivo, tirar aquele automatismo que nós temos de pensar sempre negativo. Já devo ter compartilhado com vocês também, mas não com o pessoal de casa, então por isso estou contando todas as histórias de novo, do monge dos morangos. Tinha um monge muito sábio andando pela floresta, quando um urso aparece e começa a correr atrás dele. E ele começa a correr e despenca barranco abaixo. Só que ele fica preso nos galhos no meio do barranco e não cai até o fim. Lá embaixo, um tigre faminto. O tigre faminto vê aquilo, começa a pular para tentar pegar o monge. Lá de cima, o urso, com as patas, tentando alcançar, também não consegue. Ele olha para a base do galho, uma cobra venenosa. É mais ou menos assim que a gente se encontra em muitas situações da nossa vida, né? Não posso subir, não posso descer, não posso nem voltar, não tem para onde ir. Para onde eu for, eu tô ferrada. Mas, na sua grande sabedoria, ele olha para a extremidade do galho e vê morangos silvestres. Diante daquela situação onde ele não tem para que lado ir, e ele vê os morangos silvestres, ele começa a apreciar os morangos silvestres. Ai, que delícia! E é isso que ele faz durante alguns instantes. Nisso, o urso se desequilibra, cai por cima do tigre. Os dois começam uma luta acirrada que assusta a cobra que sai. E ele tranquilamente sobe e continua a sua caminhada. Essas histórias orientais, assim, de sabedoria, elas contêm uma essência tão importante. Porque é aquilo, né? Se a gente for tentar adaptar para a nossa realidade, eu estou numa cilada. Adianta eu pensar na cilada? É uma armadilha, porque quanto mais eu ficar tentando esgotar o problema, eu não vou sair daquilo, porque a minha cabeça racional não consegue dar conta daquilo. A vida é muito maior do que aquilo. A gente tem a ilusão do controle, de que se a gente for pensar, esmiuçar, esgotar o assunto, a gente vai resolver. Mas a gente não tem esse poder todo. A vida tem. E quando a gente relaxa, confia na sabedoria da vida e dá um tempo para que as coisas se movimentem por si, elas se movimentam. E aí os caminhos se abrem para a gente seguir. E se a gente for experimentar isso na vida prática, é impressionante o quanto é verdadeiro. Então, essas lições assim são muito interessantes da gente registrar, guardar, não esquecer, porque nos desafios existenciais a gente sempre se depara com esse tipo de situação. E muitas vezes a gente vai precisar resgatar essas experiências e são chaves para a gente se desvencilhar de coisas.
né, que pela nossa ilusão do ego, a gente fica mais tempo preso. Então, o pensar correto é eu poder pensar dessa maneira. É eu pensar colocando o ego no seu devido lugar. É eu pensar com o self. O que é eu pensar com o self? Confiando nessa sabedoria maior. Comendo morangos silvestres. É o prazer. Estou ali tendo aquele prazer que a vida me oferece, que me é cabido enquanto filho de Deus. Porque a gente também tem isso, né? Por culpa. Meu Deus, eu aqui durante essa situação eu vou ficar comendo morango. É exatamente isso. Tem uma outra passagem também muito interessante, que é do monge e seu discípulo, também uma passagem oriental. E eles estão caminhando e avistam uma mulher muito angustiada, porque ela tinha cruzado o rio para ir colher algumas frutas. Ela está lá com uma cesta grande, aí o rio subiu e ela não conseguia mais passar pela altura dela. Não conseguia voltar com a cesta. E o mestre tinha um porte físico grande, assim, se ofereceu para ajudar. Ele ergueu a mulher e foi rio adentro, atravessou o rio com ela nos braços, deixou ela do outro lado e voltou. Seguiram caminhando, mestre e discípulo. Depois de tanto tempo, o discípulo não se aguentou. Ô, mestre, na nossa seita não é permitido tocar em mulher. Como é que o senhor tocou nela? Ainda carregou ela até o outro lado do rio? E aí o mestre responde: eu deixei ela lá do outro lado do rio. Tu está carregando ela até agora. É o pensamento. Prisioneiro do seu pensamento. Para o mestre aquilo estava tão bem resolvido que não fazia diferença. O pensamento de apego, de angústia que ficou, foi do discípulo que ficou preocupado com aquilo todo aquele tempo, se segurando pelo momento de perguntar para o seu mestre a respeito. Então, o pensar correto. E aí nós temos o agir correto como quarto caminho de superação do sofrimento. A ética, o compromisso com os valores morais, o esforço para mudar as más tendências. Vocês lembram o quanto a gente já escutou assim das passagens do Divaldo, como diversas vezes ao longo da vida dele ele foi provocado por pessoas fisicamente para que ele agredisse. E ele, quando jovem, ele tinha um porte físico grande, ele era um cara forte, assim. E mais de uma vez aconteceu de pessoas provocarem ele para briga, induzidos por obsessão, ou muitas vezes a pessoa com um real desejo de ser agredida, de ser morta, inclusive, por ele. Mas ele não reage, né? Ele não reage, ele age. Então, ao invés de agredir de volta, ele tem aquela conduta que todos nós conhecemos, né? De extrair daquilo o que há, qual é o sofrimento que tem aquela pessoa e por que ela está precisando fazer aquilo. Tem até uma senhorinha, né, que briga, que faz de tudo, esperando que ele empurre ela ou alguma coisa assim, porque ela queria mais perder a vida mesmo. E ele não o faz, depois ela confessa isso para ele. Que ela estava desesperada, ela queria morrer mesmo. Então, o agir e não reagir. Esse é o agir corretamente. E tem um ditado que eu acho muito lindo. Esse também é uma das coisas que eu carrego, em geral, para as palestras, onde a gente vai, que é aquele assim: cuide dos seus pensamentos, porque eles podem se tornar as tuas palavras. Cuide das tuas palavras, porque elas podem se tornar os teus atos. Cuide dos teus atos, porque eles podem se tornar os teus hábitos. Cuide dos teus hábitos, porque eles podem se tornar o teu caráter. E cuide do teu caráter, porque ele pode se tornar o teu destino. Pensamento, destino. Pensamento, palavra, ato, hábito, caráter, destino. É assim que a gente constrói o nosso destino. Desde as coisas que nós agasalhamos no pensamento, emitindo na palavra, colocando em ato, o ato virando hábito, os hábitos construindo o nosso caráter.
e o nosso caráter definindo o nosso destino. O próximo item é o falar correto. Lembro do ensinamento de Jesus, né? Não é o que entra na boca do homem que torna sujo o homem, é o que sai da boca do homem. É importante lavar as mãos para comer, é importante cuidar desses aspectos materiais, mas é o que sai da boca do homem que importa, porque é o que vai trazer o que está dentro do seu coração. Então, o falar corretamente é o compromisso em educar a fala. Ouvir mais. Melhor não falar do que falar demais. Né? A gente tem aí alguns exemplos ao longo da história, né? Desde Jesus, é óbvio que usava a palavra de uma maneira muito especial e através das parábolas dele, onde ele trazia aquelas histórias que acionavam forças psíquicas, porque os contos, as histórias, eles acionam imagens dentro da gente e acionam, através disso, forças psíquicas, vão despertando forças psíquicas dentro de nós. Não é à toa que as parábolas dele, por mais que a gente não tenha compreendido todo o sentido mais profundo delas, a gente vem há séculos fazendo esse movimento, mas não é à toa que isso ficou impresso no nosso inconsciente coletivo e na nossa cultura e chegou até hoje. Né? Então, a fala, ela tem esse poder. E quando se utiliza dessas ferramentas maiores que acionam o nosso psiquismo, então, mais ainda, né? E a gente vê também exemplos usados de maneira negativa. A gente pega o próprio Hitler, por exemplo, que tinha uma oratória fenomenal, uma fala visceral, assim, que acabava vendo as pessoas e convencendo massas das suas ideias perturbadas, né? Então, o falar correto, o compromisso em educar a nossa fala. O próximo é o modo de vida correto. O modo de vida correto, esse nos ajuda até a entender um pouco os demais. Porque o modo de vida correto, enquanto um dos caminhos para superar o sofrimento é o simplesmente comer bem, se agasalhar quando está frio, sabe? Não fumar, não beber. Perguntaram para o Divaldo se ele não fumava porque ele era espírita. Não, é porque eu sou inteligente. Eu acompanhei no hospital um senhor com enfisema pulmonar, fazendo oxigênio, e depois, nos momentos que ele ia para o pátio, ia fumar. Esperava ansiosamente o momento de poder ser liberado para o pátio, tomar um sol, para fumar. Eu espero que hoje os hospitais já não permitam mais fumar no pátio. Mas há alguns anos atrás, por incrível que pareça, o paciente podia sair do quarto e ir para o pátio fumar. Enfisema pulmonar. Por que é um caminho de superação para o sofrimento? Porque se eu me dou conta antes da necessidade de mudar, eu faço com que a vida não precise se impor para promover a mudança. Porque se eu parar de fumar, eu vou evitar ter um enfisema pulmonar. Se eu não o fizer, a vida vai fazer por mim. Se não for nessa vida, na outra. Porque tem gente que adora dizer assim, mas o meu avô fumou até os 80 anos e morreu super bem de saúde. Depois não sabe por que reencarna com aquelas doenças congênitas, respiratórias, né? Criancinha. Pô, o meu avô morreu com 80 anos, nunca teve problema, fumou até morrer.
E agora o meu sobrinho está lá, nenezinho, nasceu já com câncer de pulmão. Ah, pois é, tá ali o teu avô. Tá ali o teu avô. Né? Então, o modo de vida correto é isso. Eu poder se antecipar, sem precisar esperar a realidade externa se impor para promover essa mudança. Mudar por conhecer o meio de vida correto. Reconhecer o que me favorece e o que não me favorece. A Joana de Ângeles diz que a mudança moral começa pela mudança de hábitos. Pequenas mudanças de hábitos. E o próximo é o esforço correto. Essa eu adoro também. A gente tem aquela frase muito legal do Jung: preguiça é sintoma. Como a gente ouve às vezes no nosso estudo, nos grupos mediúnicos, né? Abre o Evangelho, sai aquela passagem. Ah, pois é, isso quer dizer tal coisa. Ah, mas como é difícil para nós, né? Como é difícil. Essa frase, assim, você dá vontade de pular no pescocinho dos colegas. Como é difícil. Somos humanos, só Jesus. Claro que é difícil. Se não fosse difícil, a gente não estava aqui no mundo de provas e expiações. Mas se a gente ficar no é difícil, a gente não faz. E a gente tem que começar fazendo devagarinho. É claro, não adianta a gente querer fazer já no nível de Jesus. A gente vai começar nos degraus mais baixinhos, mas a gente precisa começar. A gente precisa querer desenvolver o amor universal, a fé cada vez maior. E a gente começa pequenininho. Né? Então, nós temos realmente uma coisa de preguiça que é uma escolha egóica. Em colocar energia em algumas coisas que nos interessam do ponto de vista do ego e tirar de outras que não nos interessam do ponto de vista do ego. Né? Por que será que é tão difícil a gente fazer alguns segundos de prece todos os dias antes de ir trabalhar, por exemplo, mas não é tão difícil assistir uma novela boa, né? Uma novela boa. É fácil assistir uma novela boa, pode durar 1 hora. Um seriado, Netflix. E 1 segundo de prece antes de trabalhar parece uma coisa tão exaustiva. Vocês talvez não. Não estou falando de vocês. Mas né? Ou então assistir um filme no cinema, no escurinho do cinema, comendo uma pipoca e dormir no mediúnico. Vocês é que estão rindo, eu não estou falando nada. Estava desdobrando. Não, tudo bem, alguns desdobram. Alguns desdobram mesmo, mas é que tem que ter... Alguns desdobram e alguns dão um desdobre. Adorei essa. Ou então, essa é batata, né? Principalmente com a gurizada, mas já tem gente de gerações mais velhas que também fazem. Ficar até a madrugada na rede social. E pegar no sono lendo um livro. E aí diz a Joana e diz o Divaldo, né? Leia de pé, leia caminhando, para acostumar o cérebro com a leitura. Ou às vezes até na rede social, né? Se a mensagem ali tem 2 frases, tu lê. Mas se tiver um texto muito comprido, já vai passando, dá muita preguiça de ler aquilo. É a preguiça. Todos nós temos. O nosso ego escolhe algumas coisas que ele acha mais interessante para si e rejeita outras. Só que a gente precisa fazer escolhas para aquilo que é mais favorável para o nosso crescimento espiritual, né? Moral, intelectual, afetivo e de todas as formas. Então, o esforço correto
é isso, é poder identificar aquilo que pode nos ajudar a crescer e fazer esse movimento. É que nem aquela que pediram para a Joana de Ângeles escrever de uma maneira mais fácil também, que os livros são muito complexos. Estuda em português. Estuda em português. Cresçam. O próximo é o cuidado correto, a atenção correta. Atenção e cuidado correto. O cuidado correto é a atitude cuidadora consigo, com o outro, com a vida. É o olho no olho, é aquele respeito, é a acolhida. A gente ouve muito falar de uma prática indígena, não sei exatamente da onde, mas daquela prática indígena onde os membros da tribo se reúnem de tempos em tempos, em volta de uma fogueira, para contar as suas experiências. E aí, cada vez que um fala, todos os outros devem ficar em silêncio. Porque falar qualquer coisa logo depois, não é nem interromper, é falar qualquer coisa logo depois que aquele falou, é como se estivesse desrespeitando ele, porque a pessoa não deu nem tempo de pensar no que ele falou, já acha que vai ter uma coisa melhor para falar. Então, quer dizer que o que ele falou não é tão bom assim. Então, a pessoa fala e fica um silêncio, todos pensando sobre o que é que ele falou. Aí, depois, o outro fala. Eu escutei um negócio tão legal numa reunião, há uns tempos atrás. Era um rapaz de uma empresa, também não lembro qual era, mas ele tinha feito uma visita para a China de negócios e observado um pouco alguns costumes deles lá. E daí ele propôs fazer uma coisa muito parecida aqui no Brasil, nessa empresa dele, era numa cidade do interior. E o costume deles lá era, nas reuniões da empresa lá, eles tomavam chá. Então, enquanto uma pessoa falava, dando suas ideias na reunião, os outros, antes de falar, tinham que tomar um gole de chá. E aí ele resolveu trazer para a empresa daqui. Já tem gente rindo lá atrás. Deve ter experiência em reuniões empresariais. Ele resolveu trazer para cá com um cafezinho. O chá é melhor, né? Porque o chá realmente tem aqueles chás relaxantes e tal. Mas tudo bem, o cafezinho. Tudo que é reunião tem cafezinho. Cafezinho. E resolveu implementar isso aí. Antes de falar, tinha que tomar um gole de cafezinho. Foi uma mudança incrível. Porque reunião é aquilo, né? Um está falando, o outro já está gritando, o outro está berrando, e todo mundo está falando ao mesmo tempo. E aí, assim, as pessoas começaram a se ouvir. Fantástico! Que nem a cerimônia do chá dos japoneses, né? Tem toda aquela prática de tomar o chá, slow motion, vagarosamente. Então, na nossa vida moderna, hoje, a gente acaba perdendo um pouco isso. A gente vive fast food, tem algumas correntes que têm buscado trabalhar o slow food, alguns restaurantes que se propõem a fazer uma coisa mais tranquila, porque a gente acaba passando correndo por tudo, né? E não dando esse tempo de olhar para dentro, de elaborar as nossas questões internas. E aí, vocês lembram aquela passagem da mitologia grega? É interessante porque essas passagens das mitologias em geral, elas guardam a sabedoria da evolução dos povos, e isso fica impresso na cultura e vai se passando, vai se trazendo a nível inconsciente por essas imagens, coisas que foram se conquistando a nível de crescimento psicológico. Então, a gente tem essas imagens e daí a gente pode extrair coisas a respeito do nosso funcionamento psíquico, né? E aí tem a passagem do Perseu e da Medusa. A Medusa, a mulher amaldiçoada, com cabelos de serpente, cujo olhar petrifica, ninguém conseguia derrotar ela, porque quando ia lutar com ela,
olha para os olhos dela e fica petrificado. E aí o percebe um escudo para lutar com ela, e pelo reflexo do escudo, ele consegue cortar a cabeça dela, e está indo embora ele lá com a cabeça dela, com o escudo. Lá pelas tantas, ele para repousar e larga aquela cabeça horrenda delicadamente sobre a pedra. Delicadamente sobre a pedra. Com cuidado, mesmo aquela coisa horrenda. E aí, ao contato com aquela pedra, ela transforma todas aquelas pedras em pedras preciosas e corais. Essa pequena passagem, um pedaço da mitologia, mostra o quanto, mesmo de uma coisa horrenda, quando se tem cuidado, se acolhe, se lida com cuidado, mesmo daquilo se extrai coisas preciosas. E no ser humano é assim também. Né? Mesmo de coisas aparentemente muito más, negativas, feias, horrendas, com a atenção, com o cuidado correto, a gente extrai a beleza que tem lá dentro. E que há dentro de todo mundo. Dentro do pior ser humano, tem a essência divina. Então, a atenção, o cuidado correto é nesse sentido. E aí a Joana de Ângeles, ela coloca a definição de felicidade, de sofrimento. Ela diz assim que a felicidade é estar bem consigo e de acordo com as leis de Deus. Bem consigo mesmo, de acordo com as leis de Deus. E o sofrimento é o desequilíbrio da alma que se identifica com o impermanente. O apego. Lembrando, então, né, o permanente, os valores, o espírito, e o impermanente, tudo que passa. E aí, para encerrar, costumo encerrar esse encontro, né, da superação do sofrimento com a história do velho do tapete. Um rapaz e uma amiga sua eram... não lembro quem eles eram, mas eles foram a pesquisa e trabalho, passar um tempo em Pequim, e passando na frente dos mercadinhos de rua, assim, eles viram... a moça era chinesa e o rapaz era brasileiro, é isso aí. E aí eles estavam caminhando lá e passaram na frente de um mercadinho e viram um velho tecendo um enorme tapete. Mas daqueles tapetes gigantes, assim, pendurado na parede, aquela coisa mais linda. Só que eles observaram uma coisa muito interessante. É que atrás do velho tinha um novelo maior que ele. E daí o brasileiro fez aquela piadinha bem característica nossa, né? E aí, será que o vovô vai conseguir terminar aquele tapete? E a chinesa traduz a pergunta e o senhor responde: mas eu não tenho a menor pretensão de terminar esse tapete. Esse tapete começou a ser tecido há gerações antes de mim. E vai continuar sendo há gerações à frente. A única coisa que eu quero é fazer a minha parte de modo tão perfeito que não seja possível distinguir onde ela começa e onde ela termina. Dispensa comentários. E nós estamos no nosso encerramento, agradecendo a oportunidade desse encontro mais uma vez. Vamos nos encaminhar para o encerramento.